Olá, querida alma. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse canal. Meu nome é Priscila Pires, eu sou terapeuta multidimensional e trabalho com conexão de chamas gêmeas, como vocês conhecem. Mas para quem está chegando agora, estou aqui sentindo, de me apresentar. Hoje eu quero tratar de um tema com vocês extremamente importante e divisor de águas, para o coletivo de chamas gêmeas. Digo isso porque é muito comum de encontrarmos divinos masculinos, aliás, divinos femininos, seja em corpo feminino ou em corpo masculino, no processo do despertar da conexão, da dinâmica de chamas gêmeas. Contudo, encontrarmos divinos masculinos em corpo masculino que já estão no processo e despertaram, tomaram consciência dessa conexão, dessa dinâmica antes do seu divino feminino, que está em corpo feminino, é um caso quase que raro, Pouquíssimas, eu na verdade, até hoje, conheço porque alguém comenta, Então, não acredito que eu conheça, Vamos dizer assim, tem conhecimento, Tenho a informação, porque alguém comenta um caso ou outro, mas todos eles, que eu já vi pelo menos, que são raríssimos, o divino feminino despertou antes, E agora o seu divino masculino, em corpo masculino, já está no processo, Mas o divino masculino despertar, entrar no processo, tomar consciência dessa conexão antes do divino feminino, de fato, gente, eu não sei de nenhum caso, Não sei de nenhum caso. E aí, é interessante e importante entender que é um divino masculino em corpo masculino, porque divino masculino em corpo feminino, ou divino feminino em corpo masculino, a gente encontra bastante, E essa pessoa chegou para mim, Esse homem chegou para mim como cliente e me comentou que ele se sentia um divino masculino. A princípio, eu achei interessante, porque eu gosto de deixar as portas abertas, E depois, com o tempo, claro, a gente vai analisando e tudo, e vai ali, procurando entender os sinais que vão surgindo. E depois, quando a pessoa pede uma mesa cristalina arcturiana ou o mapa cósmico cristalino, é possível verificar, qual a energia que aquele ser está experienciando nessa encarnação. Bom, então, ele disse que acreditava ser. Mas eu fiquei um pouco ali, meio que com a pulga atrás da orelha, Falei, será, Que diferente e tal, Bom, quando eu fui fazer a mesa dele, realmente deu divino masculino. Eu pedi várias confirmações, passei também para uma das meninas que colaboram comigo nesse trabalho, para ela verificar. E foi incrível que o que ele me disse, de fato, procede, E antes de eu fazer a mesa e tudo, ele disse que tinha uma história muito interessante para contar e, de certa forma, que mexia muito com ele, a história de vida dele, Mas que ele queria esperar ter a confirmação de que, de fato, o que ele imaginava de ser divino masculino, estava ok para ele expressar isso. Então, nós temos um combinado. Eu falei, tudo bem. Aí ele me pediu, se ele podia me contar a história depois. Eu falei, não, pode sim, mas vamos fazer um combinado? Eu gostaria, se tudo caminhar aqui do jeito que nós estamos imaginando, eu gostaria de contar para as pessoas, Porque para mim, pelo menos no meu coletivo que eu trabalho, e não são poucos, que eu atendo, não tinha acontecido ainda. Bom, eu sei que deu certo e tudo, e ele me mandou um texto
bem coeso, coerente e objetivo, como um bom DM, relatando, né, a história. E o que eu achei muito interessante, e ele também conversando comigo, é que eu não sabia dessa história, ele não me disse nada, nada, nada a esse respeito, e se apresentou, né, as feridas emocionais, as questões todas na mesa cristalina arcturiana e de forma assim até bem profunda, né? Deu aí um relatório também de 90 e tantas páginas, né? E bateu direitinho com aquilo que ele já viveu, com as feridas dele, com as questões dele, muito específicas, né? E isso me deixou bastante confiante, feliz, né, de ter conseguido atendê-lo nas expectativas dele e também em algumas coisas mais que vocês vão ver pelo relato dele, o quanto isso é importante para ele. Bom, então vamos lá, né? Vamos a esse relato. Bom, ele começa, aliás, primeiramente ele destina, né, essa mensagem à equipe Citaari. Né? E ele começa assim: primeiramente, expresso gratidão pelo acolhimento. Antes de solicitar o auxílio, eu estive descrente em ser atendido, pois, por ser homem, eu já fui dispensado por ser pouco comum o atendimento, que não seja feito a mulheres. Ele está falando do divino feminino, né, na verdade. Por isso eu digo para vocês, né, o quanto realmente não é um caso comum, né, porque ele não conseguia chegar, né, ali até um terapeuta e tudo, devido a tudo que ele foi analisando ao longo desse período antes de chegar até a equipe Citaari. Mas vamos lá. Eu gostaria de expor sobre os registros acerca das minhas feridas emocionais ligadas à sexualidade, que representam minhas curas em andamento. Os registros que foram feitos, né, no relatório. E ele diz: eu nasci com a necessidade de uma cirurgia em meu órgão genital. Meus pais são boas pessoas, porém, meu pai, um homem traumatizado, virou as costas para mim. Minha mãe, uma mulher traumatizada também, sem me levar a um médico e sem qualquer embasamento, virou as costas para mim. Eu carreguei dentro de mim uma forte ferida da rejeição. Do meu pai, eu não esperava nada, pois eu via o silêncio dele como uma doença, um homem preso e incapaz. Em relação à minha mãe, eu senti tristeza e decepção. A ferida da rejeição já vinha da vida uterina, da minha recusa ao me nutrir com leite materno. Em seguida, veio esta primeira infância, machucada por essa questão sexual. A ferida da humilhação cresceu no sentido de que minha vida, desde menininho, era marcada de um grande fardo emocional. Eu vivi com muito medo de ser humilhado, além da dor íntima em não me sentir como um menino comum. Desde cedo, algumas vezes eu me apaixonei por meninas, mas eu tinha uma crença de que minha vida estava destinada a um karma e eu não era merecedor de ser amado. Era uma dor sem direito a conversar com ninguém. Eu acabei me fechando sem ter meios de entender racionalmente o que acontecia comigo. Eu acabei, na infância e adolescência, cultivando pensamentos suicidas e achando que a espiritualidade tinha me abandonado, que meu karma já tinha me condenado. Minha crença de não merecimento, que hoje estou tratando, atingiu todas as áreas da minha vida. Mesmo assim, eu prossegui. Era querido na escola. Tinha as notas mais altas e era considerado um menino muito agradável, mesmo com uma tristeza no rosto. Quanto mais eu quis me esconder, mais eu me tornava popular. Quando eu atingi a maioridade aos 18 anos,
eu criei forças e fui em busca da minha cirurgia. Uma cirurgia simples, uma cirurgia que existe desde que o mundo é mundo e que me fez voltar em pensamentos ao Egito antigo. Fisicamente eu fiquei muito bem, mas mesmo cessando minhas aflições, meu mental era de um moço em frangalhos, prisioneiro de seus próprios traumas, ferido no ato de conquistar coisas materiais, vida amorosa. A carga negativa a nível inconsciente, as crenças limitantes e sabotadoras eram tamanhas que em 2018 eu quase me suicidei. Tive uma experiência de quase morte, onde a espiritualidade, aquela que eu acreditava ter me abandonado, foi providencial em me socorrer. Eu fui salvo por uma caravana espiritual especializada em socorrer crianças que se suicidam. Eles já sabiam que eu não iria aguentar desde o início da minha vida. Até hoje, mentalizo a paz com a minha criança interior como caminho de cura. Nos dias em que estive internado, eu adquiri meningite bacteriana, que também quase me levou ao desencarne. Em 11/8/2018, eu morri. E em 12/8/2018, eu renasci, como uma fênix. Cirurgias espirituais não faltaram. Desde então, eu venho trabalhando por me expandir, para me expandir. Desde antes de 2018, eu já era aquele Quiron, que mesmo ferido, amava curar os outros. Depois de vivenciar a solidariedade do universo, eu comecei a me descobrir como um trabalhador ligado ao raio verde. Todas as quintas-feiras, durante o sono, eu vou a uma nave do Comando Santa Esmeralda. Nesse processo de me sentir pertencente ao universo, me descobri como um arcturiano que, desde épocas antigas, gostava de estudar as frequências energéticas e muitas coisas ligadas à espiritualidade. Contudo, o que está embaixo está em cima, como ensina Hermes Trismegistus, a quem eu também sou ligado. Meu polo negativo, que são minhas dores de um homem ferido, me trouxeram também um polo positivo. Eu adquiri um olhar mais profundo sobre as muitas dores humanas, a grandeza que é levantar alguém que está caído. Posso dizer que hoje eu acolho minhas demandas em me curar e vou prosseguindo. Eu acolho as minhas demandas, as minhas dificuldades, né, e me ponho a me curar e vou prosseguindo. A dinâmica da chama gêmea, para mim, foi um convite do universo para eu me cuidar melhor, sem dramas. Hoje eu sinto que a minha energia sexual, mesmo eu com curas pendentes, é fortíssima. E quando eu conseguir transmutá-la, o meu poder pessoal de cocriação vai dar um salto. Hoje eu aceito meu passado, perdoo meus pais e ainda os auxilio também a toda a ancestralidade dele. E olho para o hoje com grande alegria em ter a minha vida em minhas mãos. E finaliza com gratidão. Eu fiquei encantada com esse texto, um texto muito emocionante, realmente me tocou bastante. E o interessante é que, como eu disse para vocês, né, a mesa, ela trouxe exatamente o que ele já sabia sobre ele. É uma parte, claro, né, do relatório. E ampliou um pouco mais a visão dele para alguns outros aspectos, né? Tanto é que ele vai dar início aos tratamentos junto com a RESC. Mas eu achei uma pessoa bastante consciente, né? Passou por momentos difíceis, como a maioria, né, das pessoas em conexão de chamas, mas está aí superando, crescendo. E o grande diferencial é esse, que realmente, de fato, é muito difícil encontrarmos divinos masculinos em corpo masculino
com esta consciência. Enquanto o divino feminino, nem sequer, né, despertou para esta conexão. Enfim, algo realmente diferente. Estou extremamente feliz, por isso trouxe aqui para vocês, para compartilhar com a autorização dele. Espero que vocês gostem, espero que, de alguma forma, sirva para impulsionar mais divinos masculinos a se mostrarem, né? E esse não ser um reduto somente do divino feminino. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.